decisão recente de 2022 da ministra Nancy Andrighi, 14 de dezembro de 22, que diz o seguinte: a emenda civil, processual civil, agravo interno, agravo em recurso especial, embargo de terceiro, hipoteca, sala comercial, penhora, súmula 308 do STJ, inaplicabilidade, reexame de fatos e prova, súmula do STJ 7 do STJ, dissídio jurisprudencial, cotejo analítico e similitude fática, ausência, dissídio prejudicado, decisão mantida. No item 2 da proposta de emenda, que está negritado, diz o seguinte: nos termos da jurisprudência dessa Corte, a súmula 308 do STJ aplica-se exclusivamente às hipotecas que envolvam imóveis residenciais, sendo, portanto, inaplicável quando a hipoteca recai sobre imóvel comercial. Essa decisão é de 2022. Trago uma outra decisão do ministro Raul Araújo, também do STJ, recente. Agravo interno no recurso especial, embargo de terceiro, compromisso de compra e venda de imóvel comercial, hipoteca, firmada entre a consultora e o agente financeiro, validade, inaplicabilidade da súmula 308 do STJ, pré-questionamento, ausência, agravo interno não provido. E aqui eu cito somente os dois itens que estão negritados. Primeiro, consoante entendimento desta Corte Superior, a súmula 308 do STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação, SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial. 2. É válida a hipoteca outorgada pela consultora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda comercial precedente. E aí, nesse sentido, pedindo a máxima vênia ao eminente relator, eu venho divergindo em parte somente, e de forma respeitosa ao posicionamento adotado, dou parcial provimento à apelação do Banco Fibra S.A. para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afastar a boa-fé contratual, porque a averbação e o registro da alienação fiduciária nas matrículas do empreendimento individualizada é antecedente ao instrumento particular, havendo menção no termo de quitação que envolveu apenas o autor e a manrata. A respeito de tais matrículas, tratando-se de bem que não é destinado à moradia, mas que possui natureza comercial, afastando-se a aplicação da súmula 308 do STJ, prevalecendo a alienação fiduciária para o fim de julgar improcedente a ação de adjudicação compulsória, eis que o credor fiduciário é detentor da propriedade resolúvel do bem, revertendo os honorários advocatícios em seu favor, arbitrando a razão de 10% sobre o valor da causa, majorados em 20%, atualizando 12% sobre a importância atribuída ao litígio. Este é o meu voto, mais uma vez pedindo a máxima vênia ao eminente relator. O eminente relator tem algum pronunciamento? Tem. Primeiro eu quero parabenizar o Paulo, né? É a primeira oportunidade que o Paulo traz aqui, essas lições que ele conhece com muita profundidade, e eu quero parabenizar o desembargador Vistor pela sua expertise no assunto. É evidentemente que eu vou pedir vista do processo, porque, ao que tudo indica, e pelo que foi bem explicado aqui, deverei adotar os posicionamentos dele. Entretanto, evidentemente que eu vou olhar o contexto ainda fático sobre o assunto que se desenvolve. Então, quero pedir vista de volta do processo, presidente. Vista concedida, excelente relator. Em sessão, agora vamos para o próximo. Em sessão de julgamento ocorrido em 8 de março do corrente ano, referente à apelação número 017669938/2015, 06001, da relatoria da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro, mediante o doutor Felipe da Mota, escrito na OAB-CE 43512, apresentou suas razões mediante sustentação oral, no prazo regimental, na qualidade de advogado da parte apelante e apelado, Felipe Franco. Em seguida, a desembargadora relatora pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. A vista sendo diferida. Vossa Excelência trouxe ou fica adiada? Está aqui. Vista seu mesmo. Porque foi vista sua mesmo.
E o outro o outro é na sessão do dia 8, é aquele que eu pedi vista, que é o 00-12-897-93-2017 e 806-0043. Esse também eu vou trazer na próxima sessão, ok? Que a senhora é relatora. Eu estou já só analisando só o problema da sentença de primeiro grau para ver tudo o problema daquela culpa concorrente que o desembargador Everardo levantou. Eu trago na próxima, viu, Excelência? Agora vamos aos processos retirados de mesa. Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, apelação número 02-22-329-2020, 806-001. E embargo, declaração civil 0159-707-03-2016, 806-001/50.000. Desembargadora Fátima, apelação civil número 0893-862-59-2014, 806-001. Apelação civil 000150-52-2010, 806-0045. E apelação civil número 0000-945-20-2019, 806-0085. Processos retirados de pauta. Da minha relatoria, a apelação número 02-668-94-60-2022, 806-001. E do desembargador Everardo, embargo de declaração civil 0038-602-54-2019, 806-001-50.000. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por voto provisório, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Para as considerações finais, desembargador Carlos. Presidente, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, agradecer aqui o providencial pedido de vista e a apresentação do voto vista do desembargador Paulo Ayrton sobre essa matéria, e pensar nas consequências que esta matéria envolve. No sentido que, primeiro, sob o ponto de vista de julgamento, nós temos que adotar um posicionamento aqui que seja permanente para isso. Agora, ressalta no âmago do nosso pensamento, vamos colocar assim, do nosso espírito, um sentimento absolutamente de injustiça desses aspectos. Porque esse pessoal é useiro e vezeiro em fazer isso. Não digo nem nesse caso, não, porque os adquirentes aqui é uma empresa de advocacia, essa MC, né? Que é uma empresa de advocacia. Então, eles devem ter o conhecimento em razão de serem pessoas que trabalham e labutam no dia a dia com essa matéria. Pelo menos para conhecer o direito. Diferente de uma pessoa normal que há presunção de conhecimento da lei. É uma presunção. Aqui é a efetivação do conhecimento. Toda sorte, ele paga, quita, não pode fazer adjudicação. A única oportunidade que ele vai poder fazer é ingressar com ação de regresso contra a construtora. Porque ele não pode fazer adjudicação, vai ficar na posse do imóvel, ou vai fazer o uso capião como. Então, há uma situação do imbróglio jurídico que é assim, olha, nem puxa de um lado, nem puxa do outro. Fica no meio e ninguém sabe como é que vai ser. Então, é uma situação que também nós temos que nos debruçar, para saber como é que nós vamos poder reparar essa injustiça. Porque direito e justiça, as coisas nem sempre andam juntas. Afora o cenário que pode existir num país como o Brasil, por exemplo, não é só no Brasil, não, é em qualquer lugar onde o capital seja dominante. Onde há o capital dominante, escreve-se a história. Fabricam-se as leis, para usar uma expressão bem cotidiana. E o consumidor e as pessoas, de forma geral, ficam sujeitos a essas intempéries. Intempéries que não têm conhecimento absoluto sobre o que está acontecendo. Bom,
as considerações que o desembargador fez no voto vista, eu já estou trazendo, praticamente estou incorporando, mas eu vou ainda fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Mas o objetivo aqui nas considerações finais é parabenizá-lo, agradecê-lo pela contribuição que ele está dando para a nossa Câmara e para o Tribunal de forma geral, para que a gente possa correr uníssono nessa matéria. E, quem sabe, sermos uma Câmara de ponta nesse assunto, porque outras câmaras não têm o mesmo entendimento, ou vão ter o mesmo entendimento que nós estamos começando a caminhar agora. De forma, presidente, que hoje é só agradecimento e principalmente, pelo conhecimento que nós estamos adquirindo, né? A reunião da nossa Câmara eu acho maravilhosa sempre. Eu vinha para cá de manhã cedo pensando sempre nisso. Como é prazeroso vir para a Câmara, debater, discutir, receber os advogados nas suas sustentações, conversarmos aqui, e a convergência que nós temos em, principalmente, encontrar um objetivo comum, que é fazer a justiça. Então, essa é a minha manifestação, desejando a todos aí um bom dia, um restante de dia e um restante de semana que seja bem auspicioso. Muito obrigado, presidente. Desembargador Paulo. Presidente, já falei anteriormente sobre a minha satisfação em vir para cá. Na verdade, eu me ofereci ao Carlos Alberto quando eu perguntei quem estava compondo a Câmara, né? Para mim, foi uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. Não pretendo sair dessa Câmara mais até eu me aposentar. Quando eu pedi vista, eu já falei aqui também, pelos 7 anos afastado do direito civil e direito privado, eu queria ver qual a deficiência que eu estava tendo mesmo, Carlos Alberto, pelo esse período afastado da Câmara, né? E aí a troca de informações, a troca de conhecimento aqui é muito bom. Eu fiquei, até comentei com o desembargador Carlos, na sessão passada, quando foi apresentada uma sustentação oral, e eu fico prestando muita atenção às sustentações orais, porque tem advogados realmente muito bons que tocam exatamente no que a gente está pensando ou não, e fiquei feliz quando houve essa sustentação oral que a desembargadora Fátima Loureiro pediu para rever e levar o processo de volta, que não teria, talvez, visto esse ponto. Eu já fiz isso várias vezes. E essa harmonia, né, que tem na Câmara é muito salutar para a convivência habitual de todos nós. E vão ter da minha pessoa até o final dessa forma, né? E parabenizar o desembargador Inácio pela iniciativa que ele teve lá atrás no Crato, na cidade, qual foi a cidade? Milagres, né? E teve esse tino de chamar os estudantes de direito para compor e ajudá-lo nessa missão. E, na verdade, não só orientou, como induziu a fala do advogado aqui, está advogado por causa dessa oportunidade que o desembargador Inácio ofereceu para ele. Parabenizá-lo por isso. É só isso. Obrigado. Desembargadora, fala. Pois não, senhor presidente. Realmente, a sessão de hoje foi muito proveitosa, foi, assim, iluminada. O desembargador Paulo nos brindou aí com esse trabalho, um verdadeiro tratado que ele nos apresentou, uma aula muito bom. Concordo com o desembargador Carlos Alberto, para que nós possamos nos aprofundar nessa matéria e chegarmos a um bom termo para firmar aqui um entendimento. Desembargador presidente, parabéns pelos trabalhos, alegria de estar sentado aqui ao lado desse grande desembargador em todos os sentidos e desejar uma boa tarde para todos. Obrigada. Desembargador Lucena. Presidente, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, que tem sido muito cortês, certo? Não tem dado lugar a não ter esse nome, né? Sua cortesia na condução dos trabalhos aqui da segunda Câmara não tem nada a desejar. Certo? Desembargador Paulo Ayrton, em relação a esse voto que Vossa Excelência trouxe, realmente Vossa Excelência deu uma aula aqui, certo? E como relatado pelo desembargador Carlos Alberto, é uma matéria que a gente tem que ter muito cuidado. Eu estive vendo a ministra Nancy, que o senhor citou agora em 2022, ela tinha um entendimento há 4 anos atrás totalmente diferente.
Ela foi modular agora. Então, assim, esse caso é um caso peculiar. Por quê? A obra já estava pronta, foi vendido com a obra pronta, é isso? Estava pronta a obra? É a obra pronta ou era em construção? Obra pronta, pronto. O imóvel já tinha matrícula individualizada, certo? E foi vendido posteriormente. Então, assim, a preocupação do desembargador Carlos Alberto, nesse sentido, é de que a gente não tenha cuidado para jogar caso a caso, para poder não generalizar de uma forma que, como bem ressaltou o desembargador Carlos Alberto, tem construtoras aqui no nosso estado, e a gente tem que ver a realidade local, é muito importante, que é o zero e vezeiro e fazer exatamente isso. Pega os imóveis que estão alienados e sai vendendo, e quando é em construção, você não tem nem como ter essa publicidade que Vossa Excelência ressaltou. Então, assim, é um caso bastante importante para a gente fechar o entendimento aqui na Câmara, mas lembrando que esse caso é um caso peculiar da maioria que está sendo julgado no tribunal. A maioria é o quê? É imóvel que está em construção, a construção vai lá, aliena na matrícula mãe ainda, e sai vendendo. E aí, nesse caso, os consumidores ficam totalmente vulneráveis. Certo? Nesse caso aí, não. O escritório de advocacia é um negócio bem diferente. Mas eu atento bem para isso. Eu na minha militância da advocacia, peguei vários casos nesse sentido. Imóveis alienados, vendidos, e para quando você vai registrar, ter que entrar com ação para poder baixar. Certo? Alienados antes ou depois, mas sem publicidade. Certo? Imóveis em construção, na grande maioria. Então, quero parabenizar, desembargador Paulo Ayrton, o seu cuidado, certo, em pegar esse processo, pedir vistas, fazer um estudo analítico, como Vossa Excelência fez, principalmente da jurisprudência. Se você pegar aqui rapidamente no Google, a jurisprudência vai estar totalmente desatualizada. Vossa Excelência já traz julgados da própria ministra Nancy Andrighi, que é muito conservadora em relação aos consumidores, já mudando o entendimento de 4 anos atrás. Então, essa Câmara está se tornando não só agradável de se trabalhar, mas também é agradável de se aprender, certo? A gente tem aprendido muito aqui, eu confesso que eu tenho aprendido muito, por ser mais jovem, eu tenho aprendido muito com Vossa Excelência, certo? A oportunidade que eu tenho de votar nos processos da desembargadora Fátima, quando eu pego um processo de família da desembargadora Fátima, eu tenho o prazer de ler, porque eu sei da experiência dela na área de família. Então, assim, às vezes eu não leio nem somente, eu vou ver o voto todo para poder aprender também, certo? E temos agora Vossa Excelência chegando aí com essa expertise nessa área, que muito vai nos contribuir para que a gente possa ter bons julgados aqui que façam justiça. Como disse o desembargador Carlos Alberto, nem sempre o direito à justiça está andando junto ali, mas a gente tem como caminhar nesse limiar aí de forma a entregar a melhor justiça. Tenhamos todos um excelente restante de dia e também um excelente restante de semana. Obrigado. A representante do Ministério Público tem algum pronunciamento? Doutora defensora? Eu também quero dizer que aqui a gente aprende tanto, né? A gente é uma verdadeira aula, né? E aí eu me remeto a Sócrates, né? Que só sei que nada sei, né? Porque sempre tem o que a gente aprender, né? E a rever até conceitos, né? E sempre estamos nessa situação, de estar sempre aprendendo com a vida e na vida. Então, eu só quero agradecer, né? Também a fazer parte dessa Câmara. E eu era da 8ª Câmara Civil, que foi transformada na 4ª Câmara de Direito Privado. Aí os desembargadores, o desembargador Teodoro, você vai com a gente, né? Eu não vou para a Câmara Criminal, não. Eu vou para... Aí vim para a Câmara de Direito Privado, talvez a melhor Câmara que eu poderia ter. Eu agradeço a todos. E quanto ao presidente, é só desejar um feliz dia para todos. Amanhã estarei me deslocando a Cambuci e a Viçosa para serviço eleitoral, finalizar lá os cartórios eleitorais que estão em construção, que eu tenho que supervisionar, que eu sou ainda do modo antigo, que quem engorda o cavalo é o olho do dono. Aí eu vou em cima do negócio para ver se estou fazendo, mesmo como é que está, para depois não vir com concurso. Eu vou por lá examinar. Não é chuva, eu só vou em maio, porque quando eu for passar uma semana no Crato. Mas na outra semana eu vou a Aurora, com licença. Aí de lá vou para Caririaçu, 2 dias, subir a serra.
20 quilômetros do Juazeiro e dá uns 10 do Crato e 20 do Juazeiro. Dá uns 30 quilômetros do Crato lá, é só subir a Serra de São Pedro. Aí fica bem lá para você ver o Juazeiro. Não, essa vez aí quando eu chegar no Crato, aí eu vou ligar, dizer, rapaz, eu quero falar contigo, como é que tá, Manel, não sei o que. Conversa. Da sessão.